Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao encontro aqui com a Humanas. Eu me chamo Carolina, eu sou uma das fundadoras da Humanas e eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão de como é que a gente consegue rentabilizar a nossa liderança em saúde. Como assim, Carol? Como é que a gente consegue rentabilizar? Isso significa que eu vou ter faturamento, que eu vou ter lucro a partir de um processo de liderança? Sim, sem sombra de dúvidas. A partir do momento que a gente começa a influenciar pessoas, a partir do momento que a gente começa a conduzir processos, a gente está buscando o quê? Resolutividade, efetividade, interação da equipe, observação dos pontos, né, a serem melhorados. Então, a partir daí, a gente consegue, com a nossa influência, fazer com que as pessoas que estejam trabalhando conosco em nossa equipe compreendam a importância de se adotar processos, etapas, atividades que estejam de alguma maneira se comunicando entre elas, a fim de se conseguir um resultado no final de tudo aquilo. E aí, quando a gente consegue obter um processo de liderança assertivo, isso significa dizer que sim, a gente acaba oferecendo a oportunidade da instituição, que pode ser nossa própria, enquanto empreendedores na área da saúde, ou então resultados para as instituições, para as empresas de saúde que a gente representa. Então, quando a gente começa a entender que os processos de liderança, eles são processos altamente estratégicos e que devem oferecer retornos para aquelas pessoas que praticam, né, que exercem essa atuação enquanto líderes, isso é fundamental. Então, quando a gente se apercebe desse papel, da importância desse papel, a gente consegue ter poder de persuasão, de argumentação, de busca, de outras alternativas para incrementar o nosso formato de trabalho, o valor do nosso faturamento ou o valor que é negociado do nosso salário. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente sai apenas, né, de um processo de análise das dificuldades, daquilo que é penoso, daquilo que não tá dando muito certo. Então a nossa conversa hoje é muito a respeito disso, é a respeito dos processos de liderança na área da saúde. Então, se você é líder ou se você busca ser um líder, assiste essa aula, a gente vai compartilhar coisas muito bacanas para que você se sinta ainda mais preparado ou preparada para intervir na saúde enquanto profissional da saúde. Eu coloquei alguns pontos para a gente discutir, são 10 pontos no total. Então, essa aulinha, esse encontro, ele é um pouquinho mais avançado, ele não tem, né, um tempo tão curto assim, mas é importante para poder a gente se encontrar e desenvolver, né, alguns conhecimentos que a gente entende enquanto transformadores, né, enquanto impulsionadores das carreiras, das jornadas, dos profissionais que exercem, né, essas lideranças, mas também dos negócios, visto que vão ter à frente profissionais ainda mais estratégicos, ainda mais burilados para assumirem essa função. Então, vamos lá. Uma das coisas, né, que a gente entende dentro da área da saúde, ou seja, existe aí um segmento da saúde que tem vários nichos de atuação. E dentro desses nichos de atuação, existe o nicho de gestão de pessoas. Só que de uma maneira equivocada, nós que somos profissionais da saúde, a gente acaba entregando, né, esse processo de gestão de pessoas em saúde para profissionais de recursos humanos, para profissionais que tenham aí alguma noção de administração, de gestão de pessoas. Só que esses profissionais, eles são importantíssimos dentro de uma equipe de saúde. Sem sombra de dúvidas, a gente acredita muito na multidisciplinaridade. Isso é, né, uma das características da gente, uma das características de trabalho de uma equipe de saúde. Ocorre que quando a gente está falando de profissionais da saúde, existe uma especificidade num processo de comunicação, num processo de compreensão, num processo de empatia. Por quê? Porque enquanto profissional da saúde que exerce o papel de gestor de pessoas, a gente consegue ter uma noção mais associada à ponta do serviço. Então, nós já tivemos essa experiência. Então, a gente tem mais propriedade para compreender esses processos, observar as lacunas que precisam, né, serem preenchidas, serem atentadas,
e também identificar o que é que aquele profissional realmente está requisitando, requerendo, visto que a gente sempre está buscando a qualidade, a segurança, a humanização do cuidado ao cliente, ao paciente, mas também é fundamental que a gente observe outro ponto, que é o ponto das pessoas. São aqueles profissionais que são seres humanos, que estão ali se entregando, se engajando para desenvolver as suas atividades. Então, quando a gente tem esse equilíbrio entre uma gestão, uma liderança que esteja atenta, né, e muito próxima da realidade de serviço e também da realidade dos profissionais que executam aqueles serviços, das especificidades de cada um daqueles profissionais que compõem a equipe de saúde, a gente consegue adotar uma estrutura de fomento, de pertencimento, de acolhimento dentro de uma instituição de saúde e faz com que essa instituição ela seja ainda mais incrementada, ela obtenha resultados ainda mais expressivos. Então é óbvio que nós estamos pensando em resultado, é óbvio que nós estamos pensando em faturamento, mas para a gente crescer, a gente precisa crescer com uma equipe. A saúde, ela é dependente de uma equipe. E aí para isso a gente precisa saber conduzir. E aí para isso a gente precisa aprender a influenciar. Aí para isso a gente precisa desenvolver pontes e relações confiáveis entre as pessoas. E então, quando eu estou colocando essa questão da área da saúde, a gente vê o que acontece muito. Qual é a queixa que a gente atua muito? Simplesmente o que acontece aqui, quando se estabelece um cargo de gestão, e esse cargo de gestão na área, por conta, né, das burocracias da saúde, por conta das exigências de regulamentação dos órgãos fiscalizadores, alguns papéis eles são de fato imediatamente associados a profissionais da saúde, mas que não necessariamente tenham expertise, tenham experiência ou formação em gestão de pessoas. Então, eles acabam indo direcionados para cargos de liderança, sim. Eles acabam assumindo cargos altamente estratégicos, mas são pessoas, são profissionais que podem até possuir alguma experiência técnica, né? Ou então realmente ter uma trajetória robusta dentro da assistência. Mas quando a gente fala das questões administrativas, das questões de gerenciamento de pessoas, ela já se afasta, ela já não tem esse repertório tão avançado, tão desenvolvido. E aí é muito importante que nesse sentido, nessa ocasião, as pessoas que se observem em situação de status político por uma atuação estratégica na saúde. Então veja, é um cargo de liderança, mas a pessoa é posicionada porque ela tem algum conhecimento, ela foi indicada por determinada pessoa, então ela já entra com alguma deficiência nesse processo de gestão. Ela já entra com alguma defasagem de repertório para que ela consiga, de fato, exercer o seu processo de influência. Então, ou acontece muito essa questão da politicagem, ou simplesmente acontece pela falta de preparo. E aí, quando essas duas situações elas se juntam, a gente consegue notar estruturas da saúde muito corrompidas. A gente consegue notar a falta de uma sensação de pertencimento, uma sensação de equipe, de fortalecimento e, mais do que isso, de representação da identidade daquela instituição. A equipe de saúde ela precisa estar muito atenta a quais são os objetivos da instituição que eu represento, quais são os objetivos da instituição que eu atuo. Então, o cargo de liderança, seja você dono, empreendedor, seja você um líder estratégico de uma instituição, é fundamental para que essa equipe, para que consiga traduzir para essa equipe, incentivar que essa equipe adote uma postura que esteja em consonância com os objetivos institucionais. E aí, assim, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de objetivo, tudo isso fica mais fácil, porque a comunicação, ela flui. Porque os liderados confiam no seu líder, eles realmente passam por um processo de influência que é muito positivo e acaba trazendo benefícios para eles e para a instituição. Então, quando a gente fala em processos de lideranças na saúde, a gente está falando de cuidado de pessoas ainda mais qualificados, ainda mais humanizados, ainda mais interessados, porque começa por cima. Começa justamente pelo processo estratégico. O processo estratégico é justamente a liderança entendendo sobre como é que aquele serviço funciona.
Não adianta a gente ficar buscando metas de redução de infecção, ou metas de qualidade, ou implantação, né, de processo para acreditação, ou coisa do tipo, de uma maneira aleatória para obter títulos e tudo mais. E aí eu vou compartilhar agora uma situação com você. Mércia comentou comigo uma situação inusitada que uma das funcionárias de uma instituição de saúde passou. Ela já vinha, né, de um outro emprego para poder atuar nessa instituição e ela estava com muita fome, ela tinha muita fome. Só que a política dessa instituição era oferecer, no momento que as pessoas, né, os profissionais iam no refeitório, oferecer apenas um pãozinho para cada indivíduo, para cada profissional. Só que um pão para ela não era o suficiente. Então, o que ela fazia? Ela bolou uma estratégia de começar a ir, né, a frequentar esse refeitório no final do horário da alimentação. Então, ela deixava todo mundo ir e tal, e ela, não, eu vou ficar pro fim e tal. E aí, o que ela fazia? Ela pedia aquele pãozinho residual, que porventura tenha sobrado para o pessoal da cozinha, e eles acabavam, né, fornecendo para ela. E aí, certa vez, ela pegou de hábito, né, aquele segundo pão. E aí ela foi para casa, ela ia de transporte público, chegou no ônibus para poder pegar, né, a passagem dela. Quando abriu a bolsa, o pãozinho, né, soltou, né, da bolsa e o cobrador viu e olhou para ela. E ela entendeu aquele olhar como um olhar de recriminação, que é isso, a menina tá roubando pão. Ela entendeu dessa maneira, né? E aí a gente conversando sobre isso, fala, meu Deus do céu, vê como é importante, né? Profissionais da saúde enquanto os líderes, para poder observar esses anseios, essas carências que são pontuais, que são individuais, que são particulares. Mas quando a gente está falando de um processo de liderança desenvolvido por profissionais da saúde, a gente está falando de um processo que é desenvolvido por pessoas que amam cuidar de pessoas. São pessoas que se formaram com o interesse, né, em entender os mundos, as particularidades de cada um, em auxiliar naquilo que for possível. Então, a partir do momento que a gente compreende, que a gente está interessado, curioso em conhecer as particularidades, os anseios de cada um, a gente acaba se tornando também líderes melhores. Então, todo o processo de persuasão, todo o processo de orientação, de condução, que é colocado dentro do status quo de uma liderança, ele está ali, ele é tão importante quanto a gente a todo momento está buscando entender essas pessoas, compreender esses anseios. Porque funcionários, colaboradores, profissionais da saúde, mais confortáveis, se apercebendo cuidados, eles se entregam de uma maneira diferente para a produção. Eles estão ali mais dispostos, eles acabam ampliando o seu interesse de observação de um cenário institucional. Então, independente se você é um líder da tua instituição, da tua empresa, ou se você é um profissional que está representando, né, um cargo estratégico dentro de uma instituição de saúde, invariavelmente o teu interesse é nessas pessoas. Porque ao a gente cuidar desses profissionais, a gente está cuidando de quem? Do paciente lá na ponta. É um cuidado indireto àquele indivíduo. Mas mais do que isso, além da gente observar esse cuidado, a gente está a todo momento observando o incremento dessa instituição. Então, nós vivemos dentro de um cenário de provimento, de movimento, de dinâmica, que exige a todo momento que a gente mantenha estratégias humanas, eficazes, assertivas para gerar um resultado. Então a gente não pode esquecer de um negócio desse. E aí eu venho para o próximo ponto. Quando, né, a gente fala com esses colaboradores, esses profissionais que estão atuando de uma maneira estratégica, de uma maneira, né, a ocupar cargos de gestão, de coordenação, enfim, de liderança, a gente escuta muitos relatos e muitas queixas de que os profissionais da saúde são muito difíceis de conduzir, os profissionais da saúde não querem nada, eles são completamente desgarrados, eles não vestem a camisa, eles não entendem a identidade da instituição. Eles acabam, né, encontrando caminhos para não serem interessados na assistência, não buscarem a atualização e não se interessam pelos programas de educação dentro da instituição. Enfim, são profissionais completamente desgarrados, completamente desinteressados, que são pintados, né, pra gente. E aí a gente observa que a partir do momento que a gente ouve uma coisa dessa, a gente está ouvindo o quê? A gente está ouvindo uma dor, né?
uma dor desse profissional que está ocupando um cargo de gestão, seja ele empresário, seja ele representante de uma instituição de saúde, em que ele está sofrendo, porque ele está evidenciando o quê? Que não tem uma equipe, que não tem um senso de equipe, que aquilo que ele fala nem sempre é compreendido, nem sempre é levado em consideração. Quando ele sai, as coisas não acontecem da maneira que ele gostaria, da maneira que ele prega dentro daquela equipe. Então, esse processo de influência, ele tem, né, as suas queixas, as suas dores, e nós precisamos estar atentos àquilo que nos é dito. Então, quando a gente observa esses líderes, a gente está observando o quê? A gente está observando uma série de possibilidades de intervenção junto às equipes que eles lideram. E principalmente junto a essa pessoa, junto a esse líder. É fundamental que esse líder se reconheça. Por quê? Porque, por vezes, o processo de liderança, ele acaba colocando a gente dentro de um cenário de consumo, de personificação de sucesso. A gente precisa mostrar o que tem, o que conquistou, o status, né, de se estar dentro, né, assumindo um cargo de gestão ou, a partir de então, empreendendo na saúde. Então, tudo isso é um peso, é um fardo muito grande que nos afasta do que realmente nós somos. Então, é fundamental que esse líder, ele também tenha um processo de apoio para que ele se reconheça, ele, enquanto ser, enquanto indivíduo, não enquanto especulação de consumo, mas enquanto identidade. Com o que ele acredita? Ele realmente gosta, ele realmente está interessado em processos de construção de pontes de confiança com outros indivíduos, com outras pessoas. Ele realmente está interessado em utilizar da sua empatia enquanto profissional da saúde, enquanto reconhecedor das situações, das circunstâncias de trabalho em saúde, para movimentar o incremento daquele serviço. Ele realmente tem um entendimento de que um líder, ele está ali crescendo em conjunto e tendo um papel fundamental de oferecer um serviço qualificado, humanizado e seguro para o paciente, mas também de elevar o crescimento consolidado daquela instituição que ele representa ou que ele mantém enquanto empresário. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente começa a oferecer e lembrar que nós vivemos em processo criativo, em que a todo momento nós podemos nos reinventar, a gente pode se reconectar com a gente mesmo. Eu sempre coloco, né, para aqueles clientes, a minha trajetória como exemplo. Eu venho de uma gestão de saúde, mas quando eu saí de uma gestão corporativa e comecei a me atuar dentro da saúde enquanto empresária, me veio sim a necessidade de atuar de uma maneira ainda mais próxima. E aí, para isso, eu fiz uma outra formação. Eu vou ser terapeuta, eu vou saber como argumentar, vou saber perguntar melhor, eu vou saber como é que eu vou estabelecer, né, esse contato com a essência do outro, como é que eu vou fomentar a clareza, a nitidez nesse processo de liderança, como é que eu vou impulsionar carreiras e negócios em saúde. Então a gente está aprendendo a todo momento. E quando eu aprendo enquanto líder, o que é que eu estou dizendo para os meus liderados? Eu estou dando o exemplo de que aquilo é bacana, de que aquilo é positivo. E dentro da liderança, dentro de um processo de persuasão, não tem nada mais valoroso do que a gente ser aquilo que a gente realmente é. E aí o processo é genuíno. As pessoas, elas sentem quando é fake, as pessoas sentem quando é algo forçado e quando é algo natural. Quando você é exatamente aquilo que você é. Quando você realmente prega uma bandeira e você segue aquela bandeira. Então tudo faz muito sentido, tudo é muito coerente, né? Inclusive as suas falhas, porque você vai falhar. Você vai falhar. Isso está dentro de um processo criativo. E aí, quando a gente entra num processo criativo, a gente está querendo dizer o quê? A gente fala para esse líder que sim, ele vai errar. Que sim, a vida tem os seus momentos de oscilação, de altos e baixos. Que o seu serviço vai ter o seu momento de oscilação, de altos e baixos. Mas a gente vai estar mais preparado para viver cada um deles. E como é que a gente faz isso? A gente entra, então, no próximo tópico, que é o tópico do planejamento. Então, os líderes, quando a gente fala em cargo de liderança, mais do que qualquer outro profissional, a gente precisa ter o planejamento quase que inserido nas nossas rotinas.
é algo que não pode ser penoso, porque o planejamento, ele é um salvaguarda, ele é um apoio, ele é algo a ser consultado, ele é algo que vai realmente nos conduzir dentro do nosso processo de liderança. Nós precisamos acompanhar cada uma das atividades, cada uma das metas que é colocada no nosso dia a dia, que a gente estabelece para o nosso dia a dia. Então, a gente faz com que, a gente tenha as nossas metas institucionais, a gente vai desenvolver um planejamento para atingir essas metas, a gente vai observar quais são as ações que são necessárias para que a gente alcance aquelas metas, e a gente vai conquistar isso como? Através de quem? Através da nossa equipe. Então, é necessário que a gente tenha um planejamento, inclusive um planejamento de desenvolvimento individual. O que é que está me faltando para que, de fato, eu consiga fazer com que a equipe entenda o que eu estou falando? O que é que eu preciso para realmente oferecer para a minha equipe uma aproximação para que eu me sinta mais confortável em chegar nos departamentos, em colocar quais são as ideias, em colocar quais são as necessidades institucionais? O que é que está me faltando, de fato, desenvolver para aquilo? Então, esse processo de desenvolvimento, ele vem tanto para acompanhar, o meu processo de liderança, aquilo que eu estou alcançando, as minhas métricas atuais e onde é que eu quero chegar, mas também ela fala sobre mim. Ela fala sobre um planejamento meu, de preparação minha para aquela realidade. Nós precisamos, enquanto líderes na saúde, nos preparar. Nós nascemos para cuidar de pessoas. Nós temos essa vocação de ter o interesse, de olhar para o outro, de entender do universo do outro, de querer saber mais. E, se possível, ajudar. E, se possível, melhorar. E, se possível, oferecer algum amparo, algum apoio. E aí, associado a isso, a gente tem, óbvio, uma visão estratégica de mercado. E aí a gente consegue rentabilizar quando? Quando eu vou mostrar que, de fato, aquele meu investimento de energia, de estratégias, de comunicação, de relacionamento está gerando resultado. E aí eu tenho poder de barganha. E aí eu tenho poder de argumentação. E aí eu tenho poder de solicitação para o mercado ou para meu chefe superior. Ou para o diretor, ou para o dono da instituição. Porque eu comprovo por A mais B que eu faço a diferença. Que eu tenho sim, um processo de liderança que é interessado, que é humanizado, que está observando as duas pontas, que observa os profissionais, que tenho aqui a atenção ao cuidado indireto, que eu estou cuidando, que eu estou prestando ao meu paciente, mas também eu estou observando o negócio, a sustentabilidade do negócio, a prosperidade, a abundância, a consistência, a uma atuação robusta daquele negócio que eu represento ou que eu tenho. Então, nós estamos a todo momento trabalhando com esses dois vieses. E existem mecanismos para que a gente consiga alcançar esse tipo de serviço. E aí eu passo, para a nossa identidade. Por que a identidade? Porque a gente, nós somos seres muito particulares, muito individuais. Cada um de nós tem uma forma de atuar, tem uma forma de agir. Mas independente da maneira com que a gente seja representado, vai muito de encontro a um processo de liderança empático, assertivo, humanizado e que tenham resultados para longo prazo, que não seja um processo respeitoso, que não seja um processo de extremo cuidado, de singeleza, de sensibilidade. Ah, Carol, fala sério. Tem muito chefe aí que consegue muito resultado sendo mais enfático, incisivo, ou até mesmo, mas mantendo uma postura de distanciamento, de orgulho, uma fala, mais impostada ou coisa do tipo. Sim, isso é fato. Só que é muito mais difícil a gente estabelecer um senso de pertencimento. Uma viabilização de processos de recursos humanos que favoreça o crescimento daquele negócio de uma maneira sustentável junto com aquela equipe. O que acontece é um turnover mais elevado, então as pessoas acabam não suportando, acabam ficando desgastadas, não se sentem tão valorizadas, elas não toleram mais serem tratadas daquela maneira. E aí você vai perdendo dinheiro, porque a partir do momento que você vai, trocando equipe, aí você vai investir em treinamento, você faz todo o processo de recrutamento, processo de seleção, parte pelo processo de treinamento, alocação desse funcionário. Quando esse funcionário já entende todo o mecanismo da instituição, ele vai se perdendo dentro dela.
Porque ele não vai encontrando a tua identidade, é a identidade do líder que está ali na ponta, que está observando quais são as dificuldades diárias, que está observando quais são os avanços diários, que está aí dando a oportunidade de voz para aquele colaborador e expressar, né, as suas visões a respeito do processo, as soluções que ele que está ali realizando aquela etapa, ele consegue evidenciar. Então, quantas vezes, né, a gente se depara com instituições de saúde que não oferecem voz aos colaboradores que estão ali há 10, há 20, há 30 anos fazendo aquilo e a gente não escuta. Então, quando a gente se mantém realmente, né, com a nossa identidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a gente coloca, inclusive, as nossas vulnerabilidades como ponto forte para nosso elo com os outros. Por quê? Porque as pessoas se identificam. Porque as pessoas percebem, notam que você, assim como elas, tem coisas, né, a melhorar, que realmente, apesar de se manter num quadro estratégico, apesar de se manter interessado ou interessada, aprendendo constantemente, você também tem coisas a melhorar. E você reconhecer todo esse processo oferece, né, essa identificação com o outro. Então, todas as vezes que a gente conversa sobre liderança em saúde, a gente acaba incentivando muito esses profissionais. Justamente porque a gente observa que quando nós temos profissionais da saúde que de fato estejam envolvidos, compreendendo o papel da liderança, nós temos serviços diferenciados. São serviços que se destacam em sua excelência. E a gente fica muito triste quando nós ainda observamos majoritariamente dentro das instituições de saúde a coisa acontecendo de uma maneira organizada, sim, mas de uma maneira penosa, num clima de organização, sabe? Uma coisa que não é agradável de se trabalhar, uma organização de grande competição. É como se o líder tenha que ser um jogador nato de xadrez e entender as estratégias e os passos de cada peça, qual vai ser o próximo movimento a ser dado e quem é, né, dentro da instituição, a pessoa de destaque, quem é que está tendo influência naquele momento, como eu vou me posicionar. Então, o líder ele fica muito mais preocupado nas questões políticas de relacionamento interno do que de fato incrementar, né, o seu serviço e observar como anda a tua equipe. Quantas e quantas vezes a gente observa um clima belicoso, né, é uma guerra institucional que tira o foco daquilo que a gente está ali para fazer, da situação da saúde, do incremento da saúde. Por que a carência na área da saúde é tão absurda? Porque o ego, porque o orgulho, porque o meu mundo, porque os meus interesses, eles acabam sendo muito mais importantes, né, nesse movimento. Então, nessa posição específica, como é que eu vou dar ROI? Como é que eu vou mostrar que eu adoto posturas, que eu tenho, né, atitudes, que eu influencio de maneira a incrementar o negócio? Como é que eu vou conseguir, né, traçar um processo de crescimento dentro da minha carreira? Como é que eu vou argumentar uma valorização financeira se você não apresenta resultado? E a partir do momento que a gente apresenta o nosso resultado, a gente comprova que sim, é possível. É possível profissionais da saúde adotarem posturas de lideranças criativas, ágeis, frescas, oxigenadas, que tragam para essa área que é tão cartesiana, que vem com uma rigidez muito grande, que vem cheia de muitas críticas, de muito julgamento, de muito estamento, de muita diferenciação, de muito status, para um processo de liderança mais próximo daquilo que a área da saúde precisa. Então, a partir do momento que eu coloco a minha identidade nesse processo, eu torno ele mais humano. E a saúde, ela é humana, a gente está cuidando de gente. Então não tem nada mais promissor dentro da área da saúde do que você conseguir adotar processos que vão relevar, que vão enaltecer a tua essência. É isso que vai te diferenciar. É isso que vai fazer você ter poder de alcançar novos patamares,
de construir aquilo que você deseja. Então, quando você vem mostrando, né, com consistência, toda a tua experiência, trazendo as suas ferramentas, observando as suas necessidades, incrementando o seu repertório, você tem sim um grande papel de exemplo para essa área da saúde que a gente começou a falar aqui. A falar que essa área da saúde precisa tanto de gestores, de pessoas que realmente empatizem e entendam o que está rolando, como é que funciona o esquema, como é esse sistema, como é a dinâmica do serviço, o que é que esses profissionais eles precisam para adotarem posturas ainda mais qualificadas, ainda mais humanizadas, que vão impactar lá na ponta no meu cuidado ao paciente. E como é que eu transformo toda essa sistemática do cuidado em potência para o meu negócio ou para a empresa que eu represento. Então, quando a gente traz essa possibilidade e enaltece o poder da liderança, não só enquanto um papel de delegar, enquanto um papel de determinar atividades, enquanto um papel de persuadir, ou enquanto um papel de em alguns momentos, manipular pessoas, não! A gente está falando de profissionais da saúde que, de fato, tenham interesse em se relacionar com pessoas, em criar ponte com elas, e utilizar dos seus saberes enquanto cuidadores para acessar esses potenciais humanos que tanto têm a contribuir para o incremento dos negócios na área da saúde. E a partir daí, a gente vai observar aquele falatório sobre os problemas, sobre as características da equipe de saúde, sobre as defasagens da equipe de saúde, sobre a falta da identidade, da dificuldade de se vestir uma camisa dos profissionais da saúde. A gente vai aprofundar essa análise e a gente vai estar mais interessado a desenvolver um plano de intervenção para que nós consigamos nos aproximar deles e, a partir daí, identificar como é que eu consigo me aproximar, o que é a minha fala que precisa modificar, o que é que eu preciso entender da rotina daquele profissional para que ele consiga entregar mais e melhor e bem e satisfeito e se sentindo pertencente a essa equipe. Então, eu tenho que desenvolver um processo investigativo para promover um planejamento. E esse planejamento, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser medido. Por quê? Porque eu preciso mostrar os meus resultados. E a partir dos resultados que eu apresento, eu consigo, assim, confirmar a necessidade de que eu posso, sim, ser valorizado ou valorizado. Então, a minha liderança, ela me desponta. A minha liderança, ela brilha. E ela brilha a mim, o meu esforço, mas ela também brilha a todos que estão participando daquele processo. E aí você enaltece, então, a identidade desse líder. E oferece a ele a oportunidade dele ser aquilo que ele é. E dá liberdade para que ele não fique a todo momento estressado com o status, com a apresentação, porque, gente, é inacreditável, mas eu já tive situações de líderes que ficavam preocupados com o carro. Ele precisava trocar o carro para poder ser compatível com o cargo. O carro dele tem a ver com o cargo. É exatamente assim que a gente vai pensar em saúde? É exatamente assim que vocês acham que a gente consegue mudar um panorama dentro dessa área da saúde? A saúde é status? Ou a saúde é real, é mão na massa, é intervenção, é olho no olho, é identificação? Então, a gente está falando de uma área muito carente. A gente está falando de profissionais que foram muito tolhidos e que associam a sua atuação essencialmente à prática clínica, ou então a inserções de mercado muito restritas, né? É clínica, é hospital, é concurso, mas em atuações próximas, apenas lá na ponta, quando você, de repente, pode não se identificar, mas tem muito a contribuir para essa área. E não ir, né, transicionar de carreira e aí seguir para uma advocacia, né, uma administração ou coisa do tipo, porque a gente vê muito isso. As pessoas estão, né, cansadas, elas não conseguem ser compreendidas, elas não conseguem ter os seus potenciais evidenciados pelas lideranças, elas não se identificam com aquele formato de trabalho, elas buscam uma melhor qualidade de vida, elas buscam receber realmente, né, serem mais bem remuneradas.
E aí, quando a gente vai equacionar tudo isso, será que o sistema de saúde realmente oferece esse tipo de coisa? E como é que eu consigo, de alguma maneira, acessar esses sonhos desses indivíduos e facilitar, tornar ainda mais viável, mais facilitada esse dia a dia de trabalho? Então, existem inúmeras maneiras da gente conduzir, desde pequenas equipes de saúde a grandiosas equipes de saúde. Então, durante esse encontro de hoje, o objetivo foi de fomentar e de fortalecer a liderança na área da saúde, uma liderança humanizada, uma liderança próxima e que, mais do que isso, tenha condição de utilizar desse seu esforço, dessa sua experiência, desse seu interesse em ser um líder melhor e de promover esse cuidado e essas pessoas que você lidera como um potencial de crescimento da tua carreira, como um potencial de rentabilização e de sucesso para o encontro da sua qualidade de vida. Então é possível, existe caminho. Espero que vocês tenham gostado.